Olá pessoal, alunos do Integral Colégio e Curso. Sabemos que essa crise que está assolando o mundo, essa pandemia está atrapalhando o andar das nossas aulas, então a gente vai ter que realizar essas aulas via remota, através de videoaulas. Então essa aula será destinada para o pessoal do nono ano e vamos fazer uma revisão, uma síntese de todo o conteúdo do bimestre para eu passar uma atividade para vocês poderem realizar durante a quarentena. Inicialmente, eu quero debater sobre alguns aspectos, alguns conceitos relacionados a opostos, que a filosofia sempre buscou esse diálogo, essa questão da dialética, do confronto de ideias, esse embate. Inicialmente, na página 4, a gente falou um pouquinho sobre Heráclito de Éfeso. Quando a gente fala Heráclito de Éfeso, esse Éfeso não é o sobrenome do cara, do filósofo. É a cidade de onde ele está vindo. Então, geralmente, na Grécia Antiga, quando eu falava Tales de Mileto, então dizia, ele vinha de Mileto. Então, é a cidade de origem do filósofo. Então, Heráclito de Éfeso é a cidade de onde ele vivia, Éfeso. Heráclito, ele buscou estudar essa questão do confronto dos opostos entre frio e o calor, entre a luz e a escuridão. Ele dizia que sempre não existe um conceito X se não houver seu oposto. Por exemplo, para eu saber o conceito de bom, eu tem que existir o que é mal. Então, tudo tem seu oposto. Então, esse movimento de transição, de eterno devir, as coisas são mutáveis, segundo ele. Tudo passa por transição. Essa transição que ele diz que tem a ver com o tempo é o eterno devir, ou vir a ser. Tudo está em constante mudança. Como ele diz aqui, ó, o que é frio esquenta, o que é quente esfria, o que é úmido seca e o que é seco umedece. Então ele diz assim, ó, vivemos cercados de contraditórios. A luta entre eles faz com que tudo mude o tempo todo. Então isso é o eterno devir, esse confronto. Vários autores da tradição ocidental grega, eles falam dessa dialética. Não só Heráclito de Éfeso. Por exemplo, posteriormente, num futuro bem mais distante, alguns séculos depois, Hegel vai falar da dialética, essa questão do confronto de opostos, de uma forma ligada às ideias. Ele dizia, para se constituir uma determinada realidade, havia esse confronto de ideias. Isso é o processo dialógico que existe no mundo. Então, existe uma tese, por exemplo, essa tese entra em confronto com antítese e forma uma síntese. E esse processo é constante. A síntese pode se transformar numa tese que vai ser testada por uma antítese. Então essa tese é um conceito, pode ser uma situação de vida. A antítese é uma ideia oposta. E a síntese é o que foi originado desse confronto, desse diálogo, desse processo dialético entre a tese e a antítese. Então a síntese é fruto desse processo. Então esse processo vem através do tempo, do eterno devir, da mudança. Não existe só um autor que fala dessa dialética. Existem vários autores que vão falar sobre esse processo dialético. Até mesmo Sócrates fala desse processo dialético. Com base em Hegel, na sua obra chamada Fenomenologia do Espírito, fenômeno vem do que acontece. Logia, logos, vem de razão, estudo, consciência. Então, na sua obra, ele falava que o ser humano primeiro adquiria
o espírito em si, ou seja, a percepção individual de sua existência. Eu percebo que sou um indivíduo que está inserido no mundo. Eu me reconheço como esse indivíduo. Posteriormente, eu reconheço o espírito nos outros. Ou seja, a consciência em que vivemos em sociedade. Então, esse processo dialético está ligado na sociedade. O indivíduo tem uma ideia, tem uma forma de pensar, e ele é confrontado no meio social. Ele percebe os outros indivíduos que vivem em sociedade com ele. E ele também falou do espírito absoluto. Ou seja, tem a ver com a autoconsciência, a consciência absoluta de tudo. Que através da razão podemos viver em harmonia. Ou seja, através do processo racional, o processo dialético, diálogo de ideias, o confronto de ideias, podemos viver em harmonia. Esse processo só se dá através, segundo Hegel, com base na filosofia. Eu não posso chegar numa convivência harmônica através da violência, por exemplo. A convivência harmônica faz parte de uma construção social e dialética. Eu sei que esse conteúdo parece às vezes meio chato. Isso não tem serventia. Às vezes as pessoas param para perguntar. Alguns alunos perguntam: professor, para que eu quero saber do processo dialético? Para que eu quero saber que... Eu sei que o quente é o contrário do frio. Mas a gente tem que perceber que tudo é um processo dialético, é uma briga entre opostos. Como é que eu posso aprender se eu não faço algo errado, por exemplo? Através do erro, eu sei que eu fiz algo errado e vou tentar consertar e fazer algo melhor. Então, é um processo dialético. A gente vive esse processo dialético. Se eu estou debatendo com alguém, vamos puxar a dialética para convívio em sociedade. Se eu estou debatendo com alguém, a argumentação entre as pessoas é um processo dialético. O dialético vem a ver da questão do diálogo. Então, vai ter a tese, a antítese e vai ter uma síntese. E através da conversa, do diálogo, vai surgir uma nova ideia que vai ter características tanto daquela ideia inicial como do seu oposto. E tudo está em constante mudança. As conjunturas sociais. Quando eu falo conjunturas, eu falo no sentido do quê? Do meio social. Como é que tá o Brasil hoje, por exemplo, o mundo? Essa pandemia. Como é que as pessoas estão se comportando? Vou dar um exemplo da dialética dentro do que a gente está vivendo aqui. A questão da pandemia, essa crise. Algumas pessoas são a favor do isolamento social. Outras são o contrário. Há um processo dialético. As pessoas que não têm, não digo ignorantes, as pessoas radicais, que não percebem que o diálogo é a fonte de a gente chegar num bem comum, elas não buscam harmonia. Para a gente chegar no bem comum, a gente tem que buscar o diálogo. Então, assim, digamos que a cidade aqui não está tendo caso, não teve nenhum caso registrado de coronavírus, mas pode vir a acontecer. Então, não adianta eu dizer, vou bater o pé, vou quebrar o isolamento. Nem tão pouco a pessoa, quem está saindo do isolamento, vamos lixar a pessoa. Então, não pode ter esses opostos, esses opostos não pode ter essa radicalização de opiniões. O mundo está vivendo uma desarmonia porque as pessoas não buscam o diálogo. Então a dialética é muito importante para a gente entender o processo, para a gente aprender a viver em harmonia. Aristóteles falava, para a gente viver bem tem que buscar o equilíbrio. Epicuro também. Então a gente tem que ter aquele equilíbrio, buscar algo bom para a gente, mas que não ultrapasse o limite do outro. As pessoas possuem opiniões opostas, mas essas opiniões não podem gerar uma violência em si, as vias de fato.
As pessoas têm que buscar o diálogo. Então a dialética é muito importante. Então a filosofia não é algo só teórico, é algo prático também. Se você souber utilizar na sua vida a parte filosófica, analisar criticamente, não é ler um conceito, como eu disse às vezes, que eu às vezes reclamo com alguns alunos. Eu pergunto, faço um questionamento sobre um determinado conceito, mas aplicando no cotidiano. E as pessoas querem pegar o conceito pronto. O conceito pronto existe lá, mas a gente tem que aprender a aplicá-lo, a entender, a interpretar. Então é muito importante que a gente interprete os dados que são nos fornecidos. Então, Heráclito de Éfeso fala desses opostos. Hegel também fala na sua questão, no seu trabalho, a fenomenologia do espírito. Quando ele fala espírito, ele não fala de espírito de alma penada, não, pessoal. É consciência. Espírito é a consciência. Lembra que no ano passado eu falei que a alma era representada pela psique, que é o que dava vida ao ser humano. Não é, eu estou falando de consciência também. Não estou falando de alma voltada para a questão da religião, não. Estou falando da consciência, do autoconhecimento, da capacidade racional que o ser humano tem de compreender o mundo à sua volta. Eu vou deixar um questionamento aqui com vocês. Os animais, eles compreendem o que é bom e o que é ruim? O bem e do mal? Será que os animais são... Porque, por exemplo, um predador, ele caça, ele é mau por natureza? Como é que a gente compreende isso? O ser humano já viveu um estado de natureza. E algumas pessoas ainda... a gente vive no meio social, mas ainda existe violência. Existe crime. O Estado está aí para controlar e para gerir a questão das regras de convivência, as leis que nos limitam a liberdade plena do ser humano. Então os animais, eles não são ruins por natureza. Eles não têm uma das capacidades da alma, que é a questão da racionalidade, do processo discursivo. Ele não tem essa capacidade racional. Então ele só tem a questão da percepção e da nutrição. Os animais não têm essa capacidade como o ser humano tem de pensar racionalmente. E mesmo pensando racionalmente, o ser humano às vezes parte para vias de fato. Mesmo vivendo em um contrato social, em um pacto social, o ser humano ainda vive em conflito. Existem guerras, não guerras mundiais, mas em determinadas regiões do mundo existem conflitos. Até mesmo conflitos civis. Na própria sociedade que a gente vive, tem conflitos civis. Então, é o que eu quero dizer, o processo dialético é muito importante para que a gente compreenda essa questão. O diálogo. O diálogo é a fonte de tudo. E o que de fato é bom ou ruim? O que é um juízo de valor e um juízo de fato, pessoal? Parem para a gente debater sobre esse pontinho também. O juízo de valor é algo que eu atribuo, que é bom ou ruim, baseado na minha perspectiva de vida, no meu conceito intrínseco, o que eu tenho de vivência de vida. Já o conhecimento de fato é o que de fato é, a descrição. Por exemplo, uma roupa é preta ou branca, a roupa é pequena ou grande. Mas quando eu digo que a roupa é bonita por tais aspectos que são coisas minhas, gostos meus, então é um juízo de valor. Já é o contrário. Então a gente vive nesse constante combate entre contrários. Algumas pessoas compreendem o bem como a satisfação dos próprios desejos. Mas será que os nossos desejos são de fato bons para todo mundo? Se eu desejo enriquecer a todo custo, esse desejo é bom para quem está à minha volta? Se eu utilizo de artifícios para conseguir dinheiro ou para subir de status social de forma inescrupulosa, isso está sendo bom
esse desejo está sendo bom para os outros? Eu acho que não, né, pessoal? Então, a filosofia parte para essa concepção também de vida, de filosofia de vida. Como é que a gente vive em sociedade? Como é que a gente percebe esse mundo ao nosso redor? Então, a filosofia busca muito isso também, dessa questão de você saber viver na polis, na cidade, no convívio social. Eu não posso buscar a felicidade a todo custo. Eu não sei se vocês lembram nas últimas aulas, eu falei sobre esse autor, que é Diógenes. Que Diógenes era um filósofo que ele vivia na rua, dentro de um barril. Eu não sei se essa história remete a algum conhecimento prévio de vocês, né? A vida de Chaves, o seriado Chaves, foi baseado em Diógenes. Diógenes vivia dentro do barril. E ele não buscava, ele buscava, como se diz, ele não queria enriquecer, ele achava que a riqueza não era tudo na vida. Tem até um fato que ele cita aqui, ó. Tem até uma questão com Alexandre, Alexandre perguntou a ele, enquanto ele tomava sol. Alexandre disse, de forma inesperada para Diógenes, pede-me o que quiseres. Então Diógenes respondeu, devolva meu sol. No sentido de quê? Devolva meu sol. Ele estava tapando, ele estava tomando sol. Aí Alexandre, pede-me o que quiseres. E ele estava tomando a frente do sol. Então ele queria apenas tomar o sol. Ele era despojado. Ele não queria saber de prazeres mundanos. Ele não acreditava que a felicidade era só você conseguir dinheiro. Ele vivia meio que à margem da sociedade, porque ele não buscava riqueza. Então ele queria apenas que Alexandre o Grande saísse da sua frente, no caso. Ele queria apenas tomar sol. Então ele é considerado também um autor cínico. Então a palavra cínico, como eu expliquei a vocês, cínico quer dizer em grego, quer dizer cachorro. Por exemplo, a palavra sinofilia. Sinofilia é quem cria cachorro, quem faz desenvolvimento de raças de cachorro. Sinofilia vem do grego, que tem a ver com a questão por como ele vivia como um cachorro, então, assim, essa linha de pensamento foi considerada como cinismo. Então, a pessoa é tão cara de pau que é chamado de cínico. Então, cínico quer dizer cachorro, pessoal, em grego. Então ele buscava de viver da forma mais simples e natural possível. Vou dar um exemplo assim que contrasta bem com a vida de Diógenes, no caso, no oposto. Por exemplo, a gente pode utilizar a mitologia também para entender como o desejo humano pode levar as pessoas à autodestruição. Quando eu desejo algo a todo custo, isso vai me levar à autodestruição. Tem a mitologia do rei Midas, que essa alegoria fala que o rei ele tinha um grande desejo, ambição de ficar rico, que o deus chamado Dionísio ofereceu-lhe qualquer pedido. Ele disse, não, eu quero que tudo que eu toque se transforme em ouro. Mas logo ele percebeu que esse pedido não seria uma coisa boa, porque na hora que ele foi comemorar com um banquete, que ele pegou os alimentos para comer tudo, ao menor toque que ele teve na comida, a comida se transformou em ouro, ele não conseguia comer nada. Tem uma passagem também que diz assim, um trecho, que diz assim, que ele foi, até a filha dele, quando ele tocou na filha dele, se transformou em ouro. Então ele se arrependeu do que ele pediu, do desejo que ele teve. Então nem tudo que a gente deseja é bom. A gente pode acreditar que um desejo é bom, mas acaba nos fazendo mal ou fazendo mal a terceiros. Então a forma de a gente buscar essa paz de espírito
essa tranquilidade é a ataraxia. Esse nome ataraxia quer dizer o quê? Você buscar uma paz de espírito. Você nem precisa nem de muito nem de pouco. É um equilíbrio entre o que você está desejando. E Diógenes fala sobre isso. Que a gente tem que buscar a ataraxia, essa tranquilidade. O desejo leva ao sofrimento. O desejo a todo custo leva ao sofrimento. Como Aristóteles, retomando o pensamento de Aristóteles também, a gente tem que buscar a temperança, o equilíbrio. Essa temperança é o meio termo. Eu preciso de dinheiro, preciso, mas eu preciso enriquecer a todo custo. Eu preciso pisar nas pessoas para conseguir o que eu quero. Ele dizia, se eu preciso fazer isso, parafraseando, né, Aristóteles, interpretando da nossa maneira. Entre aspas, ele disse assim, se eu preciso pisar nas pessoas, então esse bem não é o sumo bem. O sumo bem é aquele bem que eu procuro o equilíbrio, mas sem fazer mal ao meu próximo. Ele elencou 3 formas de chegar a esse sumo bem. O exercício da racionalidade, pelo desenvolvimento do pensar. Então a gente pode falar o quê? A questão da ideia, do pensar, da racionalidade, da consciência. Como Hegel disse lá, na fenomenologia do espírito, fenomenologia da consciência. Então é através da racionalidade, pensando e não agindo de forma impensada, através do nosso pensamento reflexivo, que a gente consegue buscar um meio termo. Aí o segundo ponto, o hábito da temperança, como eu disse a vocês, da moderação nos sentimentos e nas atitudes. E a convivência amigável com outras pessoas. Ninguém vive bem se busca o conflito, sempre. Essa busca do conflito vai levar à desarmonia. Então é isso, pessoal. Eu vou realizar algumas atividades para serem postadas na plataforma, que foi disponibilizada pelo Integral Colégio e Curso. E agradeço a atenção de vocês e que posteriormente a gente volta o nosso contato presencial. Enfim.